Glória a Deus, meus irmãos. O Senhor é maravilhoso, né, meus irmãos? É fiel e é poderoso. Isso é uma palavra, uma oração que Ana ora ao Senhor, canta um cântico que Ana canta ao Senhor depois que o Senhor dera a vitória para Ana. Eu não vou falar sobre Ana, mas quero falar um pouco sobre esse versículo. É um versículo em que Ana clama ao Senhor, em que Ana ora ao Senhor, agradece ao Senhor e fala do poder do Senhor, da soberania do Senhor sobre os reinos, sobre os filhos deles aqui na terra. E ela faz questão de falar, de citar que Ele é o Deus que exalta, mas também é o Deus que abate, que Ele exalta os humildes e abate os soberbos. Ela faz questão de falar que aquela mulher que tinha muitos filhos não tinha mais nenhum, mas a que era estéril deu à luz, meus irmãos, a muitos filhos. Ela faz questão, meus irmãos, de falar do poder de Deus. Ela faz questão de falar do agir de Deus, meus irmãos. Ela faz questão de falar que Deus trabalha de uma maneira diferente, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira, meus irmãos, que aos olhos humanos é impossível. Até a morte ela faz questão de falar que com Deus ela não tem jeito, porque Deus, Ele faz descer a sepultura, mas Ele também faz subir dela, meus irmãos. E no versículo 8, em que o versículo que nós vamos focar nessa noite, Ele fala que Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo Ele ergue o necessitado, e o faz assentar entre os príncipes do seu reino, para herdar, meus irmãos, um trono de glória. Que palavra maravilhosa é essa, meus irmãos, para a minha e para a sua vida. Como já foi falado, meus irmãos, muitas das vezes o mundo não nos dá valor, muitas das vezes nós ouvimos palavras que aos nossos ouvidos são ruins de ser ouvida. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos angustiamos porque o mundo não nos dá o valor, mas Deus, Ele nos dá o valor. Deus, Ele nos ama. A palavra de Deus diz que Ele ama o humilde, meus irmãos, e aborrece o soberbo. Não tenha, meus irmãos, não queira, meus irmãos, voltar a ser soberbo. Não queira, meus irmãos, você voltar à sua velha, à sua vida antiga. Deus quer que eu fale isso essa noite. Continua perseverando, continua na sua humildade, continua fazendo as boas obras, continua deixando o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, trabalhar na sua vida. Continua, meus irmãos, fazendo as obras que o Senhor tem mandado você fazer. Continua sendo humilde, continua servindo o Senhor com integridade, com gratidão. Continua, meus irmãos. Não para, meus irmãos, porque Deus, o Deus que vem oculto, o Deus que está vendo as nossas vidas de noite, Ele há de nos dar um reino, meus irmãos, um reino preparado está para nós, um reino de glória, um reino, meus irmãos, que é para as pessoas humildes, que é para aqueles que têm aceitado muitas das vezes, ser humilhado aqui na terra muitas vezes, ser perseguido aqui na terra, mas nada faz ele parar, nada faz com que ele negue a fé dele, nada faz ele murmurar, nada faz ele voltar para trás, mas ele está apaixonado em Jesus, ele quer seguir a Jesus. E Deus hoje nos trouxe aqui para nos animar, meus irmãos, para falar que Ele está no controle da nossa situação, que Ele está, por mais difícil que pareça ser a situação, Ele fez questão de nos dar esse versículo, esse capítulo essa noite, para falar que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele faz, meus irmãos, levantar até se for preciso aquilo que estava morto, que Ele, meus irmãos, tira, que desce, que ainda que o homem esteja no pó, que ainda que ele esteja lá embaixo, Ele ergue o homem e faz assentar o homem entre os príncipes do teu povo, meus irmãos. E nessa noite eu quero citar um homem, meus irmãos, que Deus fez isso com a vida dele. Eu quero citar o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer que no começo da vida de Davi, ele era rejeitado, meus irmãos. Ele era, meus irmãos,
muitas vezes aos olhos humanos não havia formosura nele, não havia algo em que o mundo se agradava dele. Havia nos irmãos dele, havia, meus irmãos, nos irmãos dele, coisas em que o homem, em que o mundo via nos irmãos dele eram fortes. Os irmãos de Davi tinham boa estatura, os irmãos de Davi eram guerreiros, meus irmãos, eram preparados, eram treinados para a batalha, meus irmãos. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Davi não, meus irmãos. Davi era um moço humilde, um moço que era tão rejeitado que nos Salmos do capítulo 69 a palavra de Deus diz que aos filhos da mãe dele, ele era como estrangeiro, e aos filhos do pai dele, ele era como, meus irmãos, inimigos. O tamanho da rejeição de Davi, a própria família não gostava de Davi, meus irmãos. Davi foi criado no pasto, Davi, ele cuidava de ovelhas, ele limpava a sujeira de ovelhas, ele limpava até as bostas de ovelhas, ele estava esquecido, meus irmãos, no pasto, enquanto os seus irmãos eram preparados para a batalha, enquanto seus irmãos eram muitas das vezes falados que eram homens fortes, meus irmãos. Mas Deus, ele gosta do humilde. Deus, ele gosta de levantar do pó o pobre. Ele gosta, meus irmãos, de usar as coisas que para o mundo é loucura, meus irmãos, mas que para ele é sabedoria, que para ele é poder de Deus. Nós devemos olhar também para o nosso mestre. O nosso mestre, o nosso Jesus não nasceu em palácios. O nosso Jesus não nasceu em uma cidade em que era bem vista na época, em que a cultura era boa na época, em que a questão financeira da cidade dele era boa na época. Não, meus irmãos, o nosso mestre nasceu em uma manjedoura, nasceu em uma cidade pequena, mas isso, meus irmãos, não fez com que ele estivesse prostrado ali. Isso não fez, meus irmãos, com que ele ficasse quietinho no canto dele. Isso não fez com que o nosso mestre, meus irmãos, ficasse toda a vida numa manjedoura, toda a vida naquela cidade, meus irmãos. Não, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus se apoderou de Jesus, e o mesmo Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, e é isso que Deus quer falar conosco, comigo e com você. Não importa o nosso estado, não importa a nossa condição aqui no certo momento presente, o que importa, meus irmãos, é que Deus nos chamou, é que Deus enviou o Espírito Santo de Deus sobre a minha e a sua vida. O que importa é que Deus tem mudado a minha e a sua vida. O que importa é que Deus tem derramado o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. O que importa é que Deus nos fez sacerdotes real, povo santo, povo escolhido de Deus, geração, meus irmãos, eleita, meus irmãos. Deus nos chamou, meus irmãos, para ser diferente. Não importa o que o mundo diz de nós, não importa o que o mundo tem falado que nós somos, meus irmãos. Sabe o que importa, meus irmãos? É que o Espírito de Deus quer se apoderar de nós, é que o Espírito de Deus vai se apoderar de nós. E quando isso começar a acontecer, Deus quer que eu fale isso essa noite, porque tem muitos aqui que Deus está fazendo uma obra, Deus está começando uma obra. Deus fala que Ele está começando uma obra na sua vida, meus irmãos. Mas ouça essa palavra. Glória a Jesus. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Ele vai tornar visível para o mundo. Você acha que você vai ficar aqui vindo para a igreja um dia após o outro e vai continuar desse jeito? Não, meus irmãos, não vai continuar desse jeito. Sabe por quê? Porque aonde o Espírito Santo de Deus se apodera da minha e da sua vida, meus irmãos, a obra a ser realizada. Assim foi na vida de Jesus. Deus encheu ele. Assim foi na vida de Davi, meus irmãos. Muitos não deram nada para Davi, muitos não deram nada para Jesus. A palavra de Deus diz que quando aqueles magos, aqueles homens foram falar para que o mestre, que o Emanuel tinha nascido, que o Rei dos Reis tinha nascido, meus irmãos, o povo riram deles. Falou que podia nascer coisa boa de Nazaré, podia nascer coisa boa de uma cidade pequena.
pequena podia nascer coisa boa de uma cidade tão pequena, meus irmãos. Olha o que o mundo fala de mim, de você. Olha o que o mundo pensa de mim, de você. Mas muitas das vezes eu e você vimos para a igreja no intuito só de ficarmos aqui, só de continuarmos vindo e vindo para a igreja. Não, meus irmãos, o ministério de Jesus demorou. O ministério de Jesus, a palavra de Deus vai nos falar que quando começa o ministério de Jesus, ele tinha 30 anos. Demorou, meus irmãos. O salmista Davi demorou, meus irmãos. Demorou. Deus mandou um rei lá ungir ele. Mandou, meus irmãos. Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, onde tinha várias pessoas, vários homens. E como eu já disse no começo, os irmãos de Davi podiam ser reis, a estatura era boa, a índole, como é que fala, meus irmãos? A postura deles aos olhos humanos era boa, mas Deus, meus irmãos, enxergou além do que o mundo enxergou. E a palavra de Deus diz que aquele rei ungiu Davi, foi lá na casa de Jessé e ungiu o rei Davi. Mas o que Deus quer falar não é sobre Deus ungir o rei Davi, não é que Deus ungiu a minha, a sua vida, mas é que Deus vai fazer uma obra na minha e na sua vida. Não importa o tempo que demore, meus irmãos. A palavra de Deus diz que depois que o profeta Samuel ungiu o rei Davi, o rei Davi, que aos olhos do Senhor já era rei, ele não foi consagrado a rei no momento em que o profeta Samuel ungiu ele não foi consagrado a rei naquele momento. Não, meus irmãos, mas no coração de Deus ele já era rei, ele já era um homem forte na batalha, um homem poderoso, um homem que ia governar o povo de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que antes de Deus usar o rei Davi, que antes do Espírito Santo de Deus se apoderar, meus irmãos, do rei Davi, ele já era cheio do Espírito Santo. Mas antes de Deus, melhor dizendo, começar a obra na vida do rei Davi, ele passou por muitas provas, ele teve que derrotar gigantes, meus irmãos. Não se escandaliza, não tenha medo da tribulação, não queira parar se o gigante está grande, não largue a sua fé, meus irmãos, não deixe a promessa de Deus. Se um dia Deus fez promessa que ia te usar, se um dia Deus fez promessa que Deus ia te levantar com poder e autoridade na vida dele, meus irmãos, não deixe que o gigante, não deixe que a tribulação venha roubar essa fé, meus irmãos, que o próprio Deus tem colocado no seu coração. Perceba, meus irmãos, que não foi da noite para o dia que Deus começou a obra na vida, o reinado na vida de Davi, meus irmãos. Não foi no começo, não foi da noite para o dia que o nosso Jesus, meus irmãos, que o nosso mestre, meus irmãos, começou a pregar. A palavra de Deus diz que ele tinha 30 anos, meus irmãos. O estudo nos fala que ele tinha 30 anos quando ele deu a primeira palavra dele naquela sinagoga, falando que o Espírito Santo era sobre a vida dele, que Deus tinha ungido para pregar as boas novas, meus irmãos. O que Deus quer falar conosco: pare com essa ansiedade sua, pare de falar que você vai parar no meio do caminho, pare de falar que não vai acontecer na sua vida, pare de falar que é coisa de homem, que Deus tem levantado uma campanha igual essa para falar que Ele vai fazer o impossível na sua vida, que é mentira. Para de murmurar. Deus vai fazer na sua vida no tempo dele. Deus está te forjando, Deus está te preparando. Essa batalha, esse gigante que você está enfrentando, é para que todos venham ver que você tem fé, é para que todos venham ver que muitos podem olhar para você, se ver você pequeno, ver você incapaz, mas que você tem uma fé no seu coração. Perceba, meus irmãos, que todos riram de Davi, quando Davi falou que ia enfrentar o gigante, quando Davi falou que se dispôs no meio daquela multidão, falando: eu vou enfrentar esse gigante, não com as minhas forças,
mas no nome de Jesus, no nome do Senhor Deus, Davi tinha fé, meus irmãos. Davi tinha uma crença no Deus poderoso, meus irmãos. Não importava, meus irmãos, a grandeza daquele gigante. Riram dele, meus irmãos. Falaram que ele era incapaz. Falaram, meus irmãos, que o rei Davi, que aos olhos do coração de Deus ele já era o rei, mas aos olhos do humano ele ainda não era o rei, meus irmãos. Mas falaram que ele não conseguiria. Riram dele. O próprio irmão de Davi falaram para ele deixar disso aí. Para com isso aí, meus irmãos. E Deus quer que eu fale isso também. Abre parênteses. Talvez você ouviu palavra nesses dias que doeu no seu coração, palavra que é ruim de ser ouvida, que você, palavra às vezes até de pessoas que você ama, que falou que você é incapaz, que falou que você não vai conseguir. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. O meu Deus, o seu Deus, o Deus que nós servimos, Ele levanta o homem do pó, e Ele ergue, meus irmãos, o necessitado, e Ele faz assentar entre os príncipes do teu reino. Foi assim na vida de Davi, foi assim na vida de Jesus, meus irmãos. É assim e assim será na minha e na sua vida. Riram de Davi, falaram que ele não conseguiria, mas ele falou que ia no nome de Jesus. Ele não olhou o tamanho do gigante. Você acha que Jesus, meus irmãos, no momento em que o povo, meus irmãos, rejeitava ele, em que o povo, meus irmãos, falavam mal da vida dele, falavam que ele não iria conseguir, que ele não iria, meus irmãos, concretizar aquilo que ele veio para ser concretizado. Talvez o povo, meus irmãos, talvez o povo não entendia na época o que Jesus veio à terra fazer, mas Satanás sabia muito bem que Jesus viria e que Jesus morreria por nós, e que através da sua morte hoje nós teríamos vida. E até a morte de Jesus, Satanás afrontou ele, falando para ele: Jesus, você salvaste os outros, salve a si mesmo. Satanás queria, meus irmãos, afrontar Jesus naquela época. Por que Deus está falando para mim falar aqui isso essa noite, meus irmãos? Ele está falando isso para falar para você que não é só você que sofre, que não é só você que é caluniado, que não é só você que o povo fala que você não vai conseguir, que acha que você é um rejeitado, que acha que você é um Zé Ninguém. A linguagem popular fala isso, mas aos olhos de Deus nós somos um Davi. Aos olhos de Deus nós somos imagem e semelhança de Deus. Aos olhos de Deus, meus irmãos, nós já fomos ungidos para pregar a boa nova. Aos olhos de Deus, meus irmãos, vai ser concretizado na minha e na sua vida a promessa de Deus. Riram de Davi, riram, meus irmãos, falaram que ele não iria conseguir, mas ele matou o gigante. Ele matou o gigante. Todos teve que ver que o Senhor Deus era na vida dele, e é assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Eu creio, meus irmãos. Eu creio, meus irmãos, que o Deus de Davi, que o Deus que levantou Davi, é um Deus que vai levantar a minha vida. Eu creio, meus irmãos. Eu sei da situação que eu estou. Eu sei, meus irmãos, da formação que eu estou no certo momento. Eu sei, meus irmãos, que aos olhos humanos eu posso parecer uma pessoa humilde, eu vou continuar sendo. Mas eu sei, eu tenho convicção do chamado de Deus na minha sua vida. E Deus quer que você tenha convicção. Deus quer que você vira os olhos, os ouvidos, meus irmãos, tanto os seus ouvidos para a voz de Satanás, e fala que não, Satanás, o Deus que começou a boa obra na minha vida é fiel e vai aperfeiçoar até o dia da sua vida, meus irmãos. Assim foi na vida do nosso mestre, assim foi na vida do nosso patriarca, do rei Davi. Riram deles, mas Deus mostrou para eles, mostrou para todo mundo que o nosso Deus era com ele, e vai mostrar ainda mais. Talvez você pensa: ah, mas Jesus morreu, ah, mas Jesus foi crucificado. Ele foi sim por mim e por você, mas a palavra de Deus diz que o mesmo Jesus que morreu e que foi crucificado, e que tem pessoas ainda que não acreditam
acreditam em Jesus, um dia, meus irmãos, eles vão ter que, não sei aonde eles estão, as pessoas que não acreditaram em Jesus vão ter que levantar, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, meus irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Messias, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é realmente o Salvador da nossa alma. E eu tenho uma palavra para você. Sabe quem vai estar do lado do nosso Deus? Sabe quem vai estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele grande dia? Eu e você. Se eu e você não dermos ouvido à voz de Satanás, se eu e você pararmos de querer coisas materiais, se eu e você pararmos de querer, meus irmãos, o glamour aqui na terra e falar para Satanás, como um dia Jesus falou: eu não descerei da cruz, independente do meu sofrimento, independente da minha fraqueza, independente da minha posição hoje, há um céu reservado para mim e para você. E Deus falou conosco essa noite falando: Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre ele o mundo. Versículo 9: os pés dos santos guardará, porém os pés dos ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força. Meus irmãos, glória a Jesus. A nossa força, a minha, a sua força está em Jesus. A força de Jesus no momento que ele estava na cruz, no momento em que ele estava sendo perseguido, no momento em que todos olharam para ele e falaram assim: ah, não era o Messias, não era o homem que ia salvar Israel, não era o homem que ia salvar a humanidade. A força de Jesus estava em Deus, por isso que ele não desistiu. Eu e você não vamos desistir. Sabe por quê, meus irmãos? Porque há um céu reservado para mim e para você. Há uma obra a ser realizada na minha e na sua vida. Não importa, meus irmãos, se nós vamos sofrer. Muitas vezes Deus falou para Paulo, como Deus ministrou no meu coração para falar no culto de quarta, que Deus chamou Paulo para sofrer, que Deus chamou Paulo, que ele seria um vaso nas suas mãos e que ele sofreria pela causa de Cristo. Não importa, meus irmãos, o sofrimento. Sabe o que importa, meus irmãos? É a promessa de Deus na minha e na sua vida. A promessa de Deus não impediu, pastor, que o rei Davi sofresse. A promessa de Deus no Emanuel, Deus, no nosso Senhor que se fez carne, não impediu, meus irmãos, não deixou o sofrimento de Jesus. Não, meus irmãos, eu e você vamos sofrer. Eu quero que você entenda isso essa noite. Eu e você vamos sofrer até o último dia das nossas vidas aqui, meus irmãos. Mas a alegria, o poder de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. E o que importa para mim e para você é isso. O que importa para mim e para você é só isso, meus irmãos. Satanás pode falar, Satanás pode caluniar, Satanás pode levantar pessoas para falar que nós não vamos conseguir. Nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Sofrendo? Sim. Angustiados? Sim. Mas crendo, mas perseverando, mas nos alegrando todo dia de sexta aqui, todo dia de terça, todo dia de domingo nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, esperando a volta do nosso Mestre Jesus. Em breve Ele voltará, Ele vai cumprir, meus irmãos, todas as coisas. É isso que vale, meus irmãos, é esse o propósito de Deus, é cumprir a palavra de Deus. Ele cumpriu a profecia em Jesus, mas vai cumprir também a volta de Jesus. E brevemente eu e você estaremos com Ele. Vale a pena sofrer aqui, vale a pena ser humilhado. Nós temos uma certeza, ninguém tira a certeza da minha e da sua vida, que nós somos reis. Você entendeu essa noite? Que o mundo pode falar que você é nada, mas você é um rei aos olhos de Jesus. Você é sacerdote real, você é geração eleita, você é povo santo. O Davi sendo rei, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus honrou Davi, Deus vai nos honrar.
Mas isso, meus irmãos, mesmo Davi lá no trono, Davi ainda passou por perseguição, Davi ainda passou por humilhação. Mas sabe o que importou na vida de Davi? Deus concretizou o plano na vida dele. E hoje Davi está no seio de Abraão, esperando Jesus descer à terra, esperando o grande dia do Senhor. Será que eu e você temos essa fé? Será que eu quero que você para pensar nessa noite. A partir de hoje você vai falar: não importa o que aconteça na minha vida, Deus me trouxe aqui e Ele na terra e eu sou rei. A partir do momento que eu aceitei a Jesus, Deus me fez rei, Deus me fez sacerdote real. Deus vai cumprir a promessa dele na minha vida. Eu vou ter sofrimento? Vou. Mesmo quando Ele cumprir, eu vou ter sofrimento, pregador? Vou. É para me parar? Não. É para me descer da cruz? Não, meus irmãos. Sabe por quê? Por causa do prêmio. O apóstolo Paulo falou isso. Para terminar, eu já vou entregar para o pastor. O apóstolo Paulo falou que não que ele tenha alcançado a perfeição, mas ele segue adiante por causa do prêmio, meus irmãos, que está reservado. Não importa, meus irmãos, o nosso momento aqui na terra. Não importa, meus irmãos. Há um rei, eu me alegro nessa palavra. Há uma promessa aqui na terra. Vai se cumprir, vai. Mas a promessa maior é lá no céu. Glória a Jesus. E naquele dia, os seus acusadores, o Satanás dos infernos, vai ter que te ver do lado de Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus.